Olá, gente, mais uma vez aqui, direto, ao vivo, pela TV Evangelizar, junto com você, procurando caminhos, procurando um rema, uma palavra inspiradora, um desígnio de Deus, uma promessa, uma senha para abrir o cofre da sua vida. Toda semana a gente traz alguém que tem uma palavra diferenciada, né? E hoje é dia da conversão de São Paulo, 25 de janeiro, estamos ao vivo, né? São 21h03. E nós estamos aqui com Dom Ângelo, bispo auxiliar da região Ipiranga, na Arquidiocese de São Paulo. Boa noite, Dom Ângelo. Boa noite, Padre Joãozinho, boa noite a todos os amigos, os que acompanham pela TV Evangelizar, nas demais mídias. Uma alegria e agradeço o convite de estar aqui nesse dia da conversão de São Paulo, também padroeiro da Arquidiocese de São Paulo, padroeiro, né, desta cidade de São Paulo. Hoje, 470 anos da fundação. 470? 470 anos da fundação por São José de Anchieta, né, e os demais jesuítas no pátio do colégio, né? Então, hoje, 470 anos. Estamos andando aí para os 500 anos. São José de Anchieta. Que está nos primórdios ainda. Canonização equivalente, ele não fez milagre. Não fez milagres. Mas quantos milagres de alfabetização, né? Uma maravilha. De catequese. E eu sabe que tive a graça de participar em Roma, quando o Papa Francisco... Ah, sério? Quando foi canonizado. O senhor estava lá? Estava lá em Roma, que foi na igreja dos jesuítas, São Luís, né, de Roma. E convidaram todos os brasileiros lá, e o Papa foi lá, e foi o dia que proclamou santo. Porque é um jesuíta, né? Me recordo bem desse dia, foi uma grande alegria. E o senhor estava me falando antes do programa que o senhor esteve na missa hoje do aniversário de São Paulo, né? Na Catedral da Sé, às 9h da manhã, teve os atos lá formais também, né? Porque é aniversário da cidade, então também a presença do prefeito, do governador, de todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas. E depois, né, teve um ato mais inicial, e depois teve a celebração da Eucaristia. E nessa celebração, então, marcando essa festa, dizemos, do padroeiro da Arquidiocese, presidida pelo nosso arcebispo Dom Odilo, por nós também concelebrada, bispos auxiliares, o clero, o povo de Deus. E hoje também é muito importante nessa data, porque oficialmente o nosso arcebispo Dom Odilo emanou aí, né, formalizou os decretos, alguns decretos e orientações e diretrizes a partir do sínodo da Arquidiocese, né, para atuar agora nesses próximos anos, né, frutos do sínodo arquidiocesano. Momento muito especial, desafios enormes nessa cidade para a evangelização, muitas riquezas, mas também muitas esperanças, né? O senhor foi escolhido para bispo auxiliar de São Paulo em plena pandemia 2020, se não me engano, em junho. Fui nomeado início de julho, 8 de julho, e fui ordenado em setembro, lá em Santa Catarina, na minha terra, Diocese de Criciúma. Mas assumi aqui, né, foi no período pleno da pandemia. Então, vivemos aqui no início do nosso ministério episcopal, né, e junto com todo o povo de Deus. Começou como bispo virtual. Pois é, nós somos bispos da virtualidade e da pandemia, né? E exercendo o ministério, aquilo que a igreja fazia. Com máscara, igreja fechada, depois começam as primeiras crises. Quer dizer, teve pessoas que estavam no seu entorno ali, agente pastoral, não sei, que o senhor foi ver um pouco depois com o rosto. E sabe que foi interessante, porque algumas vezes também nas celebrações me viam de máscara, é claro, viam as fotos às vezes sem, mas quando vê na realidade sem máscara é outra realidade. O senhor sabe que eu tive alunos que eu fui ver pela primeira vez assim presencial 1 ano, 2 anos depois, porque as aulas eram online. E sempre estavam de máscara e tal. Aí eu fui ver 2 anos depois. E que diferença. Assim que você é. Né? E o senhor falou sínodo. Né? Talvez alguns que estão nos ouvindo não sabem o que é isso, o sínodo. O senhor podia dar uma pincelada para a gente? O sínodo é da Igreja Universal, né? O sínodo da Igreja, que é dizemos assim, uma nova instituição que vem do Vaticano II, que fala do sínodo dos bispos. Agora estamos falando do sínodo da Igreja Universal. Isso é que ouve a Igreja, escuta em vista de diretrizes pastorais e de evangelização.
Mas também no direito canônico se prevêem os sínodos diocesanos. Isso é, caminhar juntos, discernir o momento ou a realidade eclesial social e assumir algumas diretrizes, né, algumas propostas para caminhar juntos como povo de Deus para melhor evangelizar, né? Sínodo significa andar juntos, caminhar juntos na mesma direção, né? Ter uma direção. Então, a Arquidiocese de São Paulo começou em 2017 um sínodo da Arquidiocese, muito bem preparado, a partir também de estatísticas, diagnósticos, estudos cientificamente feitos também pela universidade, pela Pontifícia Universidade, e passou pelas paróquias, pelas comunidades, pelas regiões episcopais. Quando eu cheguei, 2020 foi interrompido, que era a fase arquidiocesana, retomada em 2022, né, numa retomada, e 2023 houveram então, final de 2022, com o início de 2023, a retomada das assembleias arquidiocesanas, com representantes das paróquias, das várias pastorais, enfim, de instituições e organismos que compõem a Igreja de São Paulo, e surgiu então um documento final, e esse sínodo teve a votação de propostas, são 128 propostas, que atingem todo o âmbito da evangelização, e uma carta pastoral do arcebispo. Isso foi estudado tudo em 2023, e agora já vai sendo aplicado. Então é um caminho muito bonito, de vários anos, interrompido pela pandemia, mas de certo modo aprofundado. Mas não é exclusivo da Arquidiocese de São Paulo, é um sínodo convocado pelo Papa Francisco. Agora o da Igreja Universal é pelo Papa Francisco, mas toda diocese pode ter o seu sínodo, pode fazer o seu sínodo. E a Arquidiocese fez um sínodo... Antes mesmo? Antes mesmo, 2017, com um tema que é igual, né? Comunhão, conversão pastoral e renovação missionária. Então quer dizer que a Arquidiocese de São Paulo foi anterior ao sínodo do Papa Francisco? Esse o sínodo sobre a sinodalidade, sim, né? Mas o sínodo começou já com o Papa Paulo VI, que teve os primeiros sínodos da Igreja Universal, claro, dos bispos. Característica desse sínodo atual, que a Igreja está fazendo em 2 etapas, né? Teve em outubro, que é sobre a Igreja, né? Em caminho. Teve a primeira etapa em outubro, vai ter a segunda etapa em outubro de 2024. É sobre a identidade e a própria missão da Igreja, né? Sim, fala-se sobre sínodo, sobre a sinodalidade. Daí não é um pleonasmo isso? Não, sinodalidade seria a dimensão da Igreja, né? Uma dimensão sinodal, uma igreja que caminha juntos, né? Claro, a Igreja se autodeclara como aquela que caminha juntos. Que caminha. Se olharmos a leitura de hoje... Da conversão de São Paulo, a perseguição de Paulo, aqueles que seguiam o caminho, né? Que está nos Atos dos Apóstolos. Tanto assim que a igreja, as primeiras comunidades eram edificadas aqueles que seguiam um caminho, né? O caminho, que era Jesus Cristo, mas era um caminho, uma forma de vida. E essa dimensão permaneceu na igreja, é um dos fundamentos. Odós. Sin odós. Que odós vai caminhando juntos. Então, a Arquidiocese de São Paulo, dentro daquilo que é previsto no direito canônico, também no magistério, o nosso arcebispo quis, anos atrás, né, 2017, começando em 2018, fazer um caminho. Então, envolveu todas as forças eclesiais, mas também a sociedade, de certo modo. Então, hoje marca também já o início, né, de algumas que chamam diretrizes em diversos setores muito importantes para a Igreja de São Paulo e para a evangelização em São Paulo, né? Sobre a inspiração de Paulo, o grande apóstolo. E Dom Odilo, o senhor disse, promulgou uma... Então, estão saindo agora alguns decretos, diretrizes, por exemplo. Sobre a questão dos sacramentos, o Diretório dos Sacramentos foi atualizado. Então, muda alguma coisa? Sim, atende às demandas e responde também à atualização teológica, mas, sobretudo, a atualização do magistério da Igreja, do próprio direito canônico. Então, o Diretório de Formação Presbiteral foi atualizado. Está em preparação o diretório para catequese na Arquidiocese de São Paulo. Hoje também já foram emanadas as normas administrativas e financeiras para toda a Arquidiocese. Hoje começa a valer uma nova reorganização pastoral da Arquidiocese. Por exemplo... Escolheu o dia de São Paulo para... Exato. Então, por exemplo, algumas regiões episcopais, são 6 regiões episcopais em São Paulo, então elas foram reconfiguradas. Então, algumas paróquias de algumas regiões que tinham mais, dependendo um pouco ali da geografia, passaram para outra região episcopal. Então, por exemplo, a região episcopal Ipiranga
teve um aumento aqui de 5 paróquias, mais áreas pastorais, né? O senhor ganhou mais ovelhas. Então, ganhei mais um rebanho, assim, a região Belém para a região Brasilândia, a região Santana, a região Sé para a região Lapa, mas, sobretudo, aqui havia uma organização por setores, paróquias, né, que reunia 8, 9, 10 paróquias. Foram criados agora 24 decanatos, isso é, reunindo de 12 a 15 paróquias, atendendo um pouco também à mobilidade urbana e também a nova, dizemos assim, a nova configuração social de São Paulo. São Paulo é uma metrópole, cresce muito, a questão de rodovias, estradas, linhas de trem, metrôs, essas coisas todas. Então, essa nova configuração por decanatos, tentando dar uma resposta mais ampla, mais profunda e também mais organizada pastoralmente nesses decanatos, nesses grupos de 10, 12, 15 paróquias que estão mais ou menos no mesmo grupo, na mesma realidade social. Então, são várias questões. Virão aí também, né, estamos trabalhando um Conselho da Caridade para a Arquidiocese. Foi criado... Conselho da Caridade? Estamos trabalhando, inclusive eu sou presidente do grupo de trabalho, estamos finalizando. Foi criado o Vicariato da Saúde, questão da que saúde, não tinha. Que não tinha pastoral, mas agora um vicariato, isso é, uma estrutura que... Qual a diferença? Então, é nomeado um vicário episcopal, que é um padre, e pode ser um bispo, mas é um padre, e aí cria uma estrutura de modo que possa acompanhar. Se chama, que atende a questão da saúde e dos enfermos. E para fazer essa cobertura de toda a realidade da saúde, mas da enfermidade, dos hospitais, clínicas, casas de saúde e também os cemitérios. Isso é ter, né, cada região, os padres, os leigos, a formação de agentes. Tem vários vicariatos em São Paulo, né? Então, tem o vicariato da educação. Da educação, que atende muito bem, que tem um bispo responsável. Tem o vicariato da comunicação. Isso. Que abrange. Porque são tantos meios de comunicação em São Paulo. Tem a Rádio 9 de Julho, o Jornal São Paulo e depois todas as mídias sociais. O vicariato da população de rua, que é o padre Júlio Lancelotti. Né? Entendeu? É um vicariato também. É um vicariato porque atende toda essa realidade social de emergências, sobretudo aquela população. Agora tem um de saúde. E foi criado agora um vicariato para a saúde e os enfermos, né? Então, a pastoral dos enfermos. E também os cemitérios. Também atende o cemitério. Porque aí então, Ezequias, quando alguém morre, tem alguém... Porque aí se junta um pouco com aquela que é um ministério muito comum nas comunidades, o Ministério da Comunhão Extraordinário da Comunhão Eucarística, né? Que é a comunhão, levar a Eucaristia e o atendimento espiritual nos hospitais, nas casas de saúde e também aquelas que se preparam para o atendimento também nos cemitérios, né? Metrópole São Paulo porque morre num lugar e é enterrado no outro e às vezes fica terra de ninguém. Então, e o clero também às vezes não tem a disponibilidade, porque não é que tem padres para tudo, né? Para todas as coisas. Então, também é um investimento no protagonismo dos leigos bastante, né? Esses vicariatos, eles promovem muito a participação dos leigos, que são preparados nos serviços, nos ministérios. E, por exemplo, a questão da saúde, a questão da comunicação, tem uma pastoral da comunicação ativa, então acaba, como se diz, articulando e também chamando, né, muitos dessas forças sociais e eclesiais que estão aí na juventude, né? No tempo da pandemia, né, sabemos que cresceu muito a pastoral da comunicação, né? É verdade. E foram jovens, né, que vêm com esse domínio das novas tecnologias, que já são dessa geração digital e que hoje estão integrados aí na ação evangelizadora, né, nas paróquias, nas comunidades, nas instituições, contribuindo, né? Toda uma nova geração que tem muita fé, que acredita na igreja e que está trabalhando, né? E assim a igreja tem que promover esse laicato comprometido, né? Com relação à catequese, você estava falando de todo um projeto em relação à iniciação à vida cristã, né? Com inspiração catecumenal. A Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, como são as grandes metrópoles hoje, é muito diversificada. Então, a Arquidiocese de São Paulo agora já está pronto, né? Deverá sair proximamente um diretório da catequese para a Arquidiocese, onde já teve o ano passado todo um ano de uma escola catequética para a formação também em vista do Ministério do Catequista, né? Esse antigo ministério. O antigo ministério. Então, e todas as dioceses estão trabalhando nisso, é muito bonito, e a Arquidiocese de São Paulo também fez um ano de formação
nas regiões, para os catequistas acima de 5 anos já de Ministério da Catequese. Porque desses, agora, nesse ano, virão alguns que serão instituídos no Ministério de catequista, que é uma força evangelizadora enorme, né? Então, a Arquidiocese agora também articulando, como todas, mas a Arquidiocese, porque a metrópole é sempre um pouco diversa de outros lugares, né? Porque é uma cidade imensa, né, com essas realidades que vai dos centros mais importantes às periferias, mas é o povo de Deus, né, de Jesus Cristo, que aqui está em todas as realidades. Então, é uma presença muito importante, né, nas várias instituições. Enfim, são várias iniciativas que vão aplicando esse caminho sinodal. Então, do caminho sinodal, isso é, das reuniões, dos encontros, do discernimento, vieram muitas propostas. Agora, essas propostas têm que ser concretizadas. Esse é o caminho sinodal. E tem que ser verificadas e tem que ser... Não é só teoria. Não é só teoria. Mas sabe que é importante, eu acho que é observar também, que o ano passado, 2023, nós bispos fizemos o primeiro, assim, com o nosso arcebispo, fizemos então o primeiro projeto, que é fazer em toda a arquidiocese a visita pastoral dos bispos. Então, nós temos um plano de 3 a 4 anos de visitar, como é previsto no direito canônico, a visita pastoral episcopal em todas as paróquias de 3 a 4 anos. Então, começamos em 2003. Então, nós, bispos, fizemos esse caminho sinodal. Primeira coisa, vamos fazer aquilo que é previsto, que é muito difícil fazer na cidade, a visita pastoral. Então, cada bispo na sua região. Eu, por exemplo, na minha região Ipiranga fez, o arcebispo fez algumas, 1 ou 2 em cada região episcopal, ele mesmo foi, né? E nós vamos continuar esse ano, nos próximos anos, fazendo a visita pastoral. Então, isso, quer dizer, não é só acompanhar, mas agora nós vamos e vamos vendo, vamos acompanhando, verificando. Coração ardente pesa caminho. Pesa caminho. Então, nós bispos aí, ó, semanas e semanas. É um momento muito bonito da Igreja de São Paulo. Bom, já deu para perceber que temos aqui um bispo com o coração pegando fogo, não é? No bloco seguinte vamos conversar um pouquinho sobre as origens dele. A gente já começou falando de igreja, porque hoje é dia da conversão de São Paulo, não é? Então não há como não falar de São Paulo hoje, da cidade, mas também da arquidiocese e também do apóstolo, não é? Mas tempus fugit, né? O tempo vai escorrendo pelo vão dos dedos e nós vamos fazer esse nosso breve intervalo. Caso você queira continuar, vai lá no YouTube, Padre Joãozinho, aproveita para seguir, não é? E nós vamos continuar conversando um pouquinho nesse intervalo e daqui a um minutinho a gente volta com mais programa Rema, um caminho que vai te levar para o colo de Deus. Estamos de volta aqui no YouTube, mas Padre Joãozinho, mas também na TV Evangelizar, ao vivo, com o programa Rema, o podcast que toda semana você acompanha neste mesmo lugar. Hoje entrevistando o Bispo Auxiliar da região Ipiranga, Dom Ângelo. Começamos antes falando de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, caminho sinodal, e fomos caminhando para tudo que é lado, mas a gente gostaria de saber de onde, né, qual a origem de Dom Ângelo. Já falou para nós de Forquilhinha, em Santa Catarina, é isso mesmo? É, a minha querida terra lá. Minha pequena comunidade se chama Sanga do Engenho. Lá, Sangas é um termo indígena da região, que é um pequeno rio. Forquilhinha, né, que na época pertencia a Criciúma, a cidade de Criciúma, que é diocese hoje. É a mesma terra de Dom Paulo, não? Dom Paulo, Forquilhinha, terra de Dom Paulo Evaristo Arnes, da Zilda Arnes, né? E também Dom Leonardo Steiner, cardeal arcebispo de Manaus. Somos 3 bispos na mesma paróquia. Foi uma paróquia franciscana por 80 anos. Atualmente a diocese, há 2 anos atrás, a diocese sumiu. E lá é uma região, claro, de colonização, foi muito período de colonização europeia, italiana, alemã, polonesa. Mas é uma região que teve e ainda tem muitos sacerdotes, religiosos, religiosas. E foi lá que eu nasci, a minha família, e depois entrando no seminário rogacionista na cidade de Criciúma, onde muitos e muitos anos atrás eu entrei para ser padre, né? Depois conheci o carisma e a missão e fui seguindo o caminho. Uma terra muito boa, eu sou de Santa Catarina. Você também é de Santa Catarina? Sou de Brusque. De Brusque. Brusque, é. E o bispo
bispo é de Criciúma, né? Criciúma. É Dom Jacinto Flá, que Dom era Jacinto, bispo auxiliar de Porto Alegre, está lá já há alguns anos. É uma diocese nova que foi desmembrada de Tubarão. Né? O senhor entrou pequeno no seminário? Entrei com 11 anos, ia 11 fazer anos 12. É, Que ano? 1969. Uau, logo depois do Concílio Vaticano II. Eu tinha 11 anos, fazer 12. Fiz todo o caminho lá inicial, depois fui seguindo. Ficou 17 anos para ser ordenado padre. Fui ordenado com 27 anos, 1984. 84. Estou no 39º ano. Foi justamente o tempo já do Papa João Paulo II. Segundo, Este ano, em dezembro, vou completar 40 anos de sacerdócio, já tenho 43 de vida religiosa. Foi uma vida longa, né? Já, claro, uma existência já bem vivida. Não somos tão distantes. Eu tenho esse ano eu completo 40 anos de vida religiosa. Então, 60 de vida, o senhor deve ser mais jovem que eu. Não, eu sou mais velho, 66. 66 anos, Tem mais aí 9 anos antes de chegar aos 75. Então, como é que é esse negócio? 75 tem que pedir... Não, a atual lei da igreja, aos 75 anos, os bispos são orientados devem pedir, né, pedir ao Papa devem renunciar, né? Aí o Papa, ou a Anunciatura... Aceita ou não? Aceita ou não. Às vezes, muitos, hoje em dia, já estão ficando mais tempo. Aí depende muito das situações, né? Como eu fui nomeado bispo depois de tantas atividades na minha congregação religiosa, dos Rogacionistas do Coração de Jesus, então eu recebi o episcopado já com 63 anos, né? Eu já estava indo na fase já de outras coisas. Por quê? Normalmente os bispos são mais jovens? Então, normalmente com 55, 57, 50, aí acima dos 50 normalmente, até 60, 60 e pouco. Então eu já escapei. Mas hoje, diante também do quadro eclesial, também das dificuldades, hoje há uma crise também de liderança na igreja, né? Então, não é tão simples assim, muitos também talvez não se sentem em condições, então... Hoje estão sendo chamados também para o episcopado já acima de 65, 68, né? A anunciatura apostólica, enfim, sendo possível servir a igreja, não importa se é 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Tanto assim que tem sido chamados também bispos já com acima dos 60, né? Enfim, a missão é aquela de servir. O senhor é da região episcopal Ipiranga, não é? É exatamente ali onde tem o Museu do Ipiranga, não é? Então, ali tem é um lugar muito importante em nível de Brasil. A região Ipiranga foi agora os 200 anos, né, da independência, né, do ano passado. Então, é uma região histórica, né, um bairro histórico, tradicional de São Paulo. E a arquidiocese dividida em 6 regiões episcopais. Então, a região Ipiranga abrange assim, desde aqui a área da Vila Mariana, uma parte do Ibirapuera, chega e faz divisa aqui. Coração, né? Faz a divisa com a diocese de Santo André, Santo Amaro, né? Abrange aqui toda essa... Campo Limpo também, Osasco, não? Campo Limpo já é fora, Osasco já é a região SEC. Porque essas aí são outras dioceses, são né? Outras regiões, são outras dioceses. Então, é uma região bastante ampla, há outras regiões maiores, né? Como a região Belém, que é a zona leste de São Paulo, que é maior, região Santana. Enfim, São Paulo é muito grande, são mais de 300 paróquias, sem contar centenas e centenas de comunidades, capelas, né? Na arquidiocese hoje contando o clero que está aqui na arquidiocese, são mais de 1.000 sacerdotes, fora os religiosos e religiosas, que é a presença de congregações, institutos, faculdades teológicas. A faculdade de teologia fica na sua região. Na região Ipiranga, A Faculdade de Assunção de Teologia, também parte da PUC, né, do Processo Nacional Católica. Na região Ipiranga temos... Acho que também a FAI... A FAI está no Ipiranga. Que agora é Unifai. Que é da filosofia. Ou Centro Universitário... Agora eu já me perdi. É Unifai. Unifai. É a Universidade que é ligada à PUC. Também o ITESP, Instituto Teológico São Paulo. O ITESP fica na sua... Também no Ipiranga. E a paróquia Santuário São Judas Tadeu. O Santuário São Judas Tadeu, que é uma das grandes expressões. É uma catedral. É uma catedral, né, com o número dos... Aqui do lado, talvez a gente nem lembrou que está no programa ao vivo, né? É porque Dom Ângelo, ele é o bispo da região episcopal Ipiranga,
onde fica esse lugar onde a gente está aqui. Ou seja, eu estou falando com o meu bispo, na verdade, né? Estou falando com o meu bispo. Porque você tem uso de ordens aqui, né? Eu tenho uso de ordem aqui. Aliás, Edições Loyola. Né? Também fica Edições Loyola fica aqui também. Na região episcopal Ipiranga. Falo que o Ipiranga é o Vaticano de São Paulo, porque tem casas provinciais, casas gerais, casas de formação, porque aqui conglomerou muitas, né? Entre Ipiranga e Sé, onde estão uma grande... Paulinas. Aqui tem de Paulinas. O estúdio das Paulinas é aqui. Fica no limite, né? Fica no limite Ipiranga e fica Botucatu ali fica já é a região Sé. Enfim, São Paulo, né? Quem olha de longe e ali tem toda essa vida bonita, né? Do povo de Quando Deus, eu cheguei das paróquias. aqui, você sabe que o meu primeiro amor foi a paróquia São Judas, né? Em 93, eu fiquei padre em 92, 93 vim trabalhar em São Judas, 3 anos. E alguém, eu não lembro se foi o padre João Luiz, que agora voltou para São Judas, um abraço para o padre João Luiz, ou se foi o padre Eliseu, que hoje trabalha em Americanópolis, que daí já é Diocese de Santo Amaro. Ele disse assim: São Paulo é mais ou menos assim, quem está fora não quer entrar, e quem está dentro não quer sair. Eu, depois de um tempo, dei razão para ele, porque é uma cidade que quem olha de fora tem medo, né? Essa selva de pedra. Assusta. Eu, quando fui nomeado bispo, né, sou um religioso, rogacionista, estava em Bauru na época, né, como pároco, e ajudando nas várias atividades. Eu vivi muitos anos em São Paulo, estudei aqui, parte da minha formação foi aqui, e trabalhei aqui também. Então, mas a gente ficou um tempo fora e quando volta realmente assusta. Mas conhecendo a vida que está por dentro, né? Hoje, recordando a cidade de São Paulo, 470 anos, é uma cidade cosmopolita, né? É a 4ª metrópole do mundo, né? Hoje de manhã se recordava alguns... 4ª? 4ª metrópole hoje, a cidade de São Paulo. E dessa beleza do encontro das raças, das culturas, dos povos que aqui estão. O mundo mora aqui. É um universo, então você tem contato. É claro, hoje São Paulo assusta por aquilo que é um problema universal hoje, né? Que é a violência, que são a falta de políticas públicas, né? E que é também um crescimento de uma população que se empobrece, né? Marginalizada, população de rua. Né? Às vezes uma cidade que tem tudo e a muitos falta tudo aquilo que é o essencial, né? O trabalho, por exemplo, a moradia. Então são realidades que desafiam o povo de Deus e desafiam a igreja e desafiam os poderes públicos também. Então, mas é uma cidade rica, né? Um povo de Deus, né? Que está aí nas comunidades, na evangelização, na catequese, nos trabalhos paroquiais, na caridade, a presença da caridade do cuidado com os pequenos, os pobres, as diversas instituições. É uma igreja muito viva, muito atuante, muito profética também. E o povo de Deus, é claro, com os desafios de tudo aquilo que é uma grande cidade. Cresce o indiferentismo religioso também, crescem os que também, né, menos sentem a pertença à igreja, né? Diminui, por exemplo, o número de crianças, né? Um grande fato aqui no caminho sinodal é a grande diminuição do número de crianças e da catequese, por exemplo, né? Ah, sim? Porque as famílias se reduziram, né? São poucos filhos já, e muitos já não acompanham mais as crianças da catequese. Então, vai crescendo uma população, uma geração também sem igreja, né? Sem a referência religiosa. Mas também isso acontece com outras igrejas cristãs também, né? Mas, de outro lado, aqueles que estão aí é chamado a dar mais testemunho, a serem mais fiéis. Então, algumas pastorais são importantes, né? Pastoral familiar, a catequese, né? Enfim, a presença na sociedade. É uma igreja muito viva, muito atuante e que tem muitos desafios. Então, uma igreja que provoca, e a nós todos, né? Pois é. A Arquidiocese de São Paulo, já há muitos anos, vamos lembrar só de Dom Paulo Evaristo Arnes, é vista como uma arquidiocese profética, né? Que coloca o dedo na ferida. Por isso ela recebe elogios, como é o caso da Pastoral da Criança, né? E também críticas, né? Como conjugar numa arquidiocese como São Paulo, numa região episcopal Ipiranga, a dimensão espiritual, né, de salvar almas, né, com essa dimensão social, de cuidar do corpo,
como que conjugar o corpo e a alma? Porque eu escuto às vezes na internet as pessoas dizem assim, padre, você é presidente aí da associação de filantropia, vocês aí no instituto, 10 mil refeições por dia aqui, 10 mil, 1.000 crianças atendidas, não é? Ah, para quê? Deixa o governo fazer isso, vão salvar almas. O que eu respondo, Dom Ângelo? Esse é o desafio eterno, né? Que vem do projeto de Deus, que é de vida plena e vida em dignidade. E é um pouco assim o desafio que a igreja comporta, né? Não há para nós, e a partir da luz do Evangelho e do magistério da igreja, não há separação, né? São pessoas, né? Então, o cuidado com a vida em todas as suas dimensões, né? E a salvação é plena, né? Sabemos que a salvação é plena, né? Da vida plena. Todos nós, né? Nós todos seremos salvos integralmente. Então, dizemos assim, teologicamente, não se pode separar a alma do corpo. Nós somos pessoas humanas, criadas e amadas por Deus, que vivemos nas realidades. E como cidadãos que somos, né? Nós temos que contribuir com a nossa parte, à luz da fé. Claro, levando a vivência, a experiência de Deus, a experiência da fé, mas é impossível separá-la da realidade que é de cada um, a realidade da vida, do sofrimento, da morte. Eu tenho uma impressão, Dom Ângelo, que nós estamos diante de uma nova gnose. A mesma gnose lá dos primórdios, que queria espiritualizar o cristianismo e não acreditava na carne, precisou de um Santo Irineu escrever contra os hereges. Exato. E os hereges hoje estão no YouTube, estão na internet, e querem uma igreja puramente espiritual. Então, e a igreja não pode fugir da sua missão. E quem está à frente, que está ali, nós que somos filhos e filhos de Deus, regenerados pela água, né, e pelo santo batismo, né, e em Cristo passamos pela paixão, morte e ressurreição, Cristo sofreu na carne, né? Então nós não podemos descrucificar Jesus Cristo, né? Isso é, o que ele passou foi a paixão da vida, né? Se comprometeu com os pequenos, os pobres, os abandonados. É triste essa visão que vai, né, descorporeizando a fé. Não existe. A fé somos todos nós. A fé é sentimento, a fé é oração, a fé é louvor, a fé é compromisso, a prática da fé é uma realidade. Então nós temos que caminhar por aquilo que é uma visão ampla, né, completa da fé, como nos ensina a Santa Igreja. Então em São Paulo, né, anunciar a pessoa de Jesus Cristo, o seu evangelho, né, todos aqueles que são os compromissos, né, e a missão de evangelizar, para que todos possam viver plenamente e sejam salvos, né? Mas salvos plenamente, né? Tem uma palavra que junta as duas. Uma vez um teólogo da nossa congregação, que o senhor deve conhecer, o padre Marcial Massaneiro, nós estávamos discutindo isso, né? E ele teve uma intuição que eu achei genial. Ele disse, olha, para juntar o saudável com o salvífico, a gente pode falar que é uma vida salutar. Eu achei genial, porque salutar, né? E salutares em latim significa salvação. Né? Salvação, né? Salutar é saudável, mas também é salvífico. Ou seja, saúde e salvação não dá para separar. Até porque as celebrações, se a gente pega o sacramento, né, e o grande mistério da fé, que é a Santa Eucaristia, né, ali está a vida plena que é trazida, a oferta que é feita, né? Basta pensar na oração tão bonita, né, do momento do ofertório, né, da vida, né, e do suor humano. Isso somos nós que estamos aí. Então a vida da igreja é tão plena, né, a sua liturgia, o culto. E é claro, a igreja tem aí as suas missões, a missão santificadora, né, a vida dos sacramentos, a missão profética, o anúncio da palavra, a proclamação da palavra de Deus, né, o pastoreio e o cuidado com o povo de Deus em todas as suas realidades, com a prática da fé, que é a caridade. Então a igreja são as dores e esperanças, são as alegrias e tristezas, né? Nós não separamos na vida da fé, né? Como Cristo não separou, né? E a todos Jesus anunciava o amor de Deus, né? Então nós temos que expressar o amor de Deus. Então, e tem Mateus 25, né? Tem Mateus, não precisa nenhum tipo de linha teológica, dessa ou daquela, não precisa, né? É só não rasgar o capítulo 25 de São Mateus. Lembra quando você fez isso? As obras de... O catecismo, desde o catecismo antigo da igreja, as obras de misericórdia. Espirituais e temporais, né? Isso. E materiais. Porque a gente fica muito depois também... Então, as obras de caridade, né? As obras de misericórdia são espirituais e temporais, né? Como aquela, né? Como diz lá, às vezes, né? Como é uma obra de misericórdia, por exemplo, sepultar os mortos,
Mas o que significa tudo isso hoje, né? Você acompanhar a dor, o sofrimento, a morte, basta ver o tempo da pandemia, como desconhecer aquela dor e o sofrimento de tantas pessoas, né? E de tantos entes queridos que nós perdemos. E a igreja estava aí, né? Exercemos aí, por exemplo, eu gostava de recordar no tempo da pandemia, que voltou o tempo, né, do Ministério da Consolação, né? Que era consolar os aflitos. Consolar, né? Os aflitos, os enfermos, os doentes, os mortos, enterrar os mortos, né? Foi uma experiência quase coletiva de enterrar os mortos, né? Um absurdo que a gente viveu, né? Sobretudo, obra de misericórdia. Obras de misericórdia, a igreja ali presente. E que está vinculada à salvação, não é? Não apenas a uma filantropia. Não é um cuidado. Porque a gente ama os pobres, porque Cristo amou os pobres e se fez pobre para nos salvar, né? Então, essa dimensão de fé é uma dimensão teológica e ela é tão bela, tão profunda, e não haveria necessidade, né? É claro que hoje, dentro também um pouco desse espírito da cultura atual, né? E que é um pouco um afastamento de Deus, eu acho, né? Quando uma radical, não se trata de espiritualidade, mas de uma espiritualização, né? Que entra quase numa linha de uma nova era, né? É uma gnose. É uma gnose que significa uma forma de conhecimento, de experiência, mas que está distante da experiência mais profunda de Deus, né? É um modo de ser, como é que é? É uma realidade que não responde. Mas a igreja está aí, né? A igreja exerce a sua missão, o povo de Deus vai, e hoje os cristãos leigos e leigos são chamados a serem essas testemunhas reais e vivas, né, nesse mundo secular, e vemos tantos exemplos bonitos, né? É verdade. Eu gosto de ver quando a pessoa diz, eu sou cristã, eu sou católica, né? E sou feliz por ser católico. Sou feliz por ser católico. Eu recordo agora que... Eu já estou me dizendo aqui, olha, metralhadora giratória, pare aí um pouquinho, porque nós vamos fazer um intervalo. Nós vamos dar um golinho de água, voltamos, mas vai lá no blog, no canal YouTube Padre Joãozinho, segue lá e faça a sua pergunta lá. Daqui a um minutinho nós voltamos para o último bloco do programa Rema. Estamos de volta para o último bloco, infelizmente, conversa deliciosa com o Ângelo, bispo aqui da região episcopal Ipiranga, onde fica esta obra, o Instituto Menino de São Judas Tadeu, passando pelo Jabaquara, do lado da Igreja São Judas, Santuário São Judas. Nós temos esta obra que faz a criança sorrir. Mais de 1.000 crianças, 10.000 refeições por dia, não é? Um espaço de tantos voluntários. É o Instituto Meninos de São Judas Tadeu. O senhor conhecia o Instituto antes de se tornar o bispo referencial aqui para essa região? Então, eu conheci o Instituto numa época, final dos anos 90, antes de eu ser o superior provincial, eu trabalhei na área da assistência social aqui na cidade de São Paulo. E conheci o Instituto na época, tinha ouvido falar. Mas agora, conhecendo mais de perto, né, uma obra maravilhosa. E aqui, também próxima do Santuário São Judas Tadeu, uma obra imensa, uma das maiores aqui da cidade de São Paulo e ligadas à Igreja Católica. Eu, desde 2020, eu fui eleito presidente, né, da mantenedora, que tem também a Faculdade São Luís, em Brusque, a Faculdade ESIC em Curitiba, a Faculdade Deuniana em Taubaté, da Teologia, e agora um colégio em Paulista, região metropolitana de Recife. E o Instituto eu já conhecia há muito tempo, mas agora, exercendo, já fui reconduzido para o segundo mandato, segundo triênio, último triênio, que só pode 2. Não é? A gente vai entrando nos bastidores dessa obra, né? E vê os 350 colaboradores, funcionários, 1.000 crianças em creche, centro de adoção, crianças de 6 meses, que a Justiça coloca sob nossa responsabilidade para adoção, e alguns não são adotados. Exato. E chegam aos 17 anos com emprego já, e já com vida totalmente autônoma. É um trabalho belíssimo. É uma obra em instituição, como tem muitas em São Paulo, né, que realmente expressam aquela que é a fé, né, e evangelizam nesse modo,
e transformam a sociedade, transformando a vida das pessoas, colaboram e transformam a sociedade. E algumas pessoas dizem assim, já me perguntaram isso, é a nossa conversa do bloco anterior, mas isso aí não seria missão do Estado, da Prefeitura? Não, nós temos convênio com a Prefeitura, mas a Prefeitura sabe que é mais eficiente confiar numa obra de promoção humana do que, às vezes, manter uma creche. Numa sociedade atual, e sobretudo nas realidades urbanas, né, onde as políticas públicas são muito falhas, por várias razões, mas é também uma participação como cidadania, né? E eu acho que isso é um dos problemas hoje também, né? Porque, de certo modo, a parte da sociedade se exime da sua responsabilidade diante do que acontece, né? Então, também nós, como cidadãos, né? Não é porque somos cristãos, nós somos cidadãos também. E temos responsabilidades. Verdade. Então, não podemos fugir também. Se nós temos condições, temos um carisma, temos uma missão, temos uma estrutura, às vezes, né? Nós temos que ser parceiros, colaboradores. Hoje se fala de colaboração, né? Entre o poder público e a sociedade civil. A grande questão hoje da sociedade é a ausência da sociedade civil em vários campos, inclusive esse. Então, essa é uma desculpa, né? É claro que o Estado tem que garantir tudo aquilo que é os direitos sociais, né? Mas a gente sabe da realidade que nem sempre acontece, mas isso não tira a responsabilidade. Manter uma escola, por exemplo, católica, é um grande desafio hoje. A Gravíssima Educações do Concílio Vaticano II teve que dizer: a Igreja tem o direito de manter obras educacionais. Exato. Não é só subsidiário ao governo. Porque não é porque o Estado vai suprir todas as coisas que nós vamos sair do Estado. Né? Se pensou isso no século XIX na França. Vamos expulsar as congregações da França. Os jesuítas foram expulsos. Nós fomos expulsos. A Igreja Católica é reconhecida nisso também, né? E depois em tantas pequenas obras que estão aí nas paróquias, nas comunidades, que são quase invisíveis ou desconhecidas e fazem tanto bem e expressam a fé, né? Se nós olharmos o tempo da pandemia aqui em São Paulo, com aquela imensa população passando necessidade, fome, todas as paróquias, comunidades, grupos, várias associações, como em outros lugares, se uniram e aí ainda hoje continuam, né? O alimento, os dons, as partilhas. Então foi um gesto de partilha de caridade. Acho que essa é a perspectiva, né, de uma igreja que testemunha também pelos seus atos, né, pelas suas obras. Eu não sei se o Ibirapuera, o senhor estava falando que o Ibirapuera é parte da região episcopal Ipiranga. Uma parte do Ibirapuera é parte da região. Ali o Colégio São Luís ainda é? O atual não, colégio... ali é da região Sé agora. É da região Sé. Eu estive lá agora, outro dia, numa reunião da Associação Nacional das Escolas Católicas, ANEC. Eu fiquei encantado, não é? Com aquela obra jesuíta, né? Jesuíta que está na base da formação de São Paulo, né? Exato, está o início, né, hoje. E aí o padre lá falava que eles optaram por constituir o turno noturno 100% gratuito. Turno então, que noturno é uma demanda em São gratuito. Paulo, né? Porque os jovens hoje, aqueles que conseguem trabalho, né, estão aí trabalhando e precisam estudar também. Então, essa presença da igreja, né, falando aqui de São Paulo, mas hoje em tantas realidades também do Brasil, ela é uma presença fundamental, né, para construir uma nova sociedade, né, mais justa, mais fraterna e, sobretudo, promover aqueles segmentos da população que são marginalizados, né, que são excluídos. E não adianta assim a gente se iludir, né? A sociedade continua excluindo e continua deixando à margem tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes, né? Acesso à escola, ao estudo. Os fariseus do tempo de Jesus, às vezes, ficavam tristes pela cura que ele realizava. Exato. Como alguns fariseus de hoje ficam tristes quando alguém ajuda o pessoal que está lá no meio de qualquer lugar, em situação de rua, por exemplo. Ele fica triste. Fica triste. Fica incomodado, mas não colabora. Mas é o fariseu. Então. O fariseu não pode ser mais parecido. Né? Imagina, Jesus, eles ainda se apegavam a um detalhe da lei. Mas não podia ter feito, porque hoje é sábado. Mas o sábado é para o homem para o sábado. Vivemos uns tempos assim bastante que precisamos de muita luz, muito discernimento e também assim dialogar bastante, né? Acho que é um tempo também de dialogar, como dizia Paulo, né? A gente precisa buscar essas razões mais profundas da nossa fé e da nossa esperança, né?
e buscar para nós mesmos. Então, hoje, falávamos da igreja, então surgem, claro, muitos desses novos movimentos, né? Voltados para uma linha, diríamos assim, mais espiritual. Então, eles têm que contribuir também, né, para que a partir dessa sensibilidade, desses anseios, porque vivemos numa sociedade vazia, né? E muitos de coisas que eles procuram dar uma resposta a esses anseios. Mas isso deve dar passos depois, né, para uma vida mais plena cristã, né? Não permanecer nessa que é pouco um modelo cultural, né, que satisfaz apenas as necessidades pessoais. É claro que cada um de nós tem as suas necessidades espirituais, como tem necessidades humanas, mas isso é pouco, né? Nós temos que ir além, temos que buscar mais e temos que compreender-nos mais. Então precisamos de muita luz, muito discernimento, né? E não sermos também propagadores de uma cultura, né, onde vai manipulando as pessoas, né? A grande preocupação que eu tenho, né, que estamos usando muitos instrumentos de manipulação das consciências e dos corações. E a proposta da palavra de Deus é uma proposta sempre de liberdade, de escolha, de aprofundamento, de conhecimento. Eu lembro, hoje é dia 25, na homilia, Dom Odilo começou com uma coisa muito provocadora, assim, né, de Paulo, que foi a pergunta de Jesus: por que você me persegue? Né? Qual é o motivo? Então, qual é o motivo que eu tenho, né, para criticar assim exacerbadamente a igreja? Qual é o motivo? Quer dizer, o problema está fora ou está dentro de nós? Né? Por quê? Por quê? Né? Porque, qual era o motivo? Eu passei o dia pensando nisso, porque Ananias, depois, conversando com Deus, não, esse cara é um perseguidor, Senhor, eu não vou... Ele persegue os teus fiéis, mas o que Jesus disse para ele não é: Saulo, Saulo, por que persegue os meus fiéis? Mas é porque me persegue. A mim? Esse eu acho que é o essencial. É o essencial. Todo o corpo místico de Cristo, toda a teologia de Paulo, corpo, então ser discípulo é ser um outro Cristo. Exato. Então, né, essa cultura hoje, né, que separa, que discrimina, tu vê, atinge o corpo de Cristo, né? Aquele irmão que está aí, aquele irmão que vem, aquele irmão que bate a porta, aquele irmão é o corpo ferido de Cristo. O Papa Francisco tem resgatado essa dimensão. O corpo ferido de Cristo. O corpo ferido de Cristo. Porque são filhos de Deus, né? Nós não podemos perder essa dimensão. Como é que eu posso adorar Jesus na Eucaristia e não reconhecer no irmão que está na caristia? Exatamente. Não dá. Então nós temos que superar um pouco essas dicotomias, né, que entraram aí. E, sobretudo, nos converter, né? Porque, assim, a gente não pode desconhecer que todos nós precisamos nos converter. Então... E não vai faltar quem vai dizer: olha lá, um padre e um bispo agora viraram comunistas. Ué, não tem nada a ver com comunismo, tem a ver com o evangelho. Então, aí, né, ali é a luz, é o discernimento, é compreender. E naquela experiência tão bonita da fé, da oração, compreender, né, esse mistério maior, né, é verdade, do corpo de Cristo, né? Vós sois membros desse corpo, né? O que atinge essa parte do corpo atinge o corpo inteiro. Então nós temos assim eu peço sempre, faço sempre que Deus nos livre de não sermos nós os destruidores da igreja, né? Que não sejamos nós o causador, né, de um cisma, de uma heresia. Que Deus nos liberte, né, desse pecado. Então, né, numa linha assim, isso é aquilo que Jesus dizia, que o Papa Francisco falou: cuidado que o demônio continua, né, dividindo, diabolos, né, do divisor. Isso é, o mal existe, né, e os males nós causamos e os males nós sofremos. Tem um livro do Papa Francisco em italiano que é Il Diavolo c'è. Il Diavolo c'è, Infelizmente, então, o diabo existe. E não sejamos nós a morada desse diabo, né? Bom, também um Papa jesuíta não tem dificuldade nenhuma de falar desse ser incômodo. Né, Padre José, o grande chamado é assim: nós temos uma riqueza, né, como dizia lá, um tesouro, né, está ali nos vasos, né, como dizia Paulo, nos vasos de barro, né, de argila. O tesouro da fé, o tesouro do amor, da esperança. O que nós anunciamos, nem todos vão acreditar, nem todos vão crer. Mas para nós que cremos e vivemos essa experiência, né, não há nada igual, né? Nós damos a vida por isso, porque o amor, né, Cristo se entregou por nós, nos amou até o fim, né? Então nós temos que amar os irmãos e ajudá-los a crescer, a amadurecer. E também nessas crises mais profundas como estamos vivendo agora, né, que dão quase sinais de heresias, né, dentro da igreja.
Então, buscar assim, né, muita luz, muito discernimento, mas também muita firmeza, né? Nós não podemos abrir mão disso que é o essencial da nossa fé, né? O amor a Jesus Cristo, a riqueza do Evangelho, a tradição da Igreja, a fidelidade ao Papa, fidelidade aos bispos, né? No sentido como bons pastores que vão conduzindo. Então, essa experiência bonita. E é claro, o desafio está aí, temos que continuar evangelizando. O tempo vai chegando, daqui a pouquinho está saindo o livro Querida Igreja Católica, eu vou querer saber a sua opinião e quem sabe até tenhamos uma oportunidade de nos encontrar aqui de novo para discutir essas 1000 razões que existem para ser feliz por ser católico. Leve nosso abraço lá para Dom Odilo, nossa admiração também, ele já esteve aqui, tomara que volte o quanto antes. E aqui sempre a casa, as portas abertas, né, do Papa Francisco, aqui no Instituto Menino São Judas Tadeu, essa obra que também tem o seu cuidado, o seu pastoreio. Então, em nome do Padre Cristiano, nosso diretor, e também o Padre Everton, superior de nossa comunidade, nossa gratidão, né? Sempre pelo seu coração aberto, é só dizer, Dom Ângelo, e o senhor vem aqui. Uma última palavra de 1 minuto para encerrarmos o nosso programa e quem sabe sua bênção. Queria agradecer, Padre Joãozinho, pelo convite, estamos aí à disposição. São temas, né, que a gente pode partilhar com o povo de Deus, e aqui, seja no Santuário São Judas Tadeu, que é o maior santuário da Arquidiocese hoje, e que presta um bem tão grande, né, sobretudo na dimensão do perdão, da reconciliação, que é tão necessário hoje na sociedade atual, né, da acolhida, né, e também o Instituto Menino São Judas, que é uma das maiores obras dessa arquidiocese também. Então, muito obrigado, rezem por mim também, né, e a todos da TV Evangelizar, que aproveito para agradecer, porque foi a TV Evangelizar que transmitiu a minha ordenação episcopal. Inclusive lá no YouTube, no Google está a minha ordenação, e foi a TV Evangelizar. Quero agradecer publicamente, não tinha tido a oportunidade, que tiveram essa graça de ir lá em Criciúma e Sara, e transmitiram para todo o Brasil a minha ordenação episcopal no tempo da pandemia. Foi um tempo muito difícil. Então, muito obrigado e que Deus os abençoe. Deixo aqui a minha bênção, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, depois desta gratidão, né, Padre Reginaldo Manzotti, você vai dormir em estado de graça, né? Saudações ao Padre. Um abraço. Ele vai continuar agora lá de Curitiba com a sua experiência de Deus, não é? Levando esse povo bonito a fazer a experiência de Deus. Semana que vem voltamos e fique atento, porque Dom Ângelo volta aqui no programa Rema para falar um pouquinho mais, inclusive, sobre sua congregação dos rogacionistas, mas esse é um outro assunto. A gente volta na próxima edição aqui do programa Rema com mais um pouquinho de Dom Ângelo. A gente volta semana que vem. Fique atento. Agora vá lá para o canal Padre Joãozinho, que nós vamos ficar 5 minutinhos juntos. Padre Reginaldo, é com você.